Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Blindada por um Propósito. E vamos, é claro, pelo mais difícil, acredito eu, porque a intenção é que você chegue ao 15º episódio de forma leve e entendendo qual o seu propósito a partir de tudo isso. Dito isto, vamos então ao tema de hoje: traumas. É aí que mora todo o peso do mundo. Todos nós temos traumas. Para que a gente possa evoluir nesse assunto, primeiro eu preciso que você entenda o que é um trauma. Um trauma emocional. São experiências dolorosas que deixam profundas marcas em nós. E o que elas causam? Irritabilidade, raiva, ódio, desconfiança, insegurança, falta, culpa, medo, insônia, pesadelos, tristeza, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, vergonha, entre outras tantas coisas negativas. E agora me diz, como que alguém consegue se relacionar com outro alguém com esse peso todo? Ou essa pessoa se relaciona e transfere tudo para o seu parceiro ou parceira, ou ela não consegue se relacionar, não consegue se abrir para um novo relacionamento por conta de todo esse peso desses traumas emocionais. Aí você deve estar se perguntando, ok, Nath, mas de onde surgem esses traumas? Como que eles nascem? Qual que é a raiz desses traumas? Especificamente nesse tema que nós estamos abordando, vou citar 2 exemplos que são prováveis e certos, na verdade, que são experiências familiares e de relacionamentos anteriores. Essas 2 experiências são as maiores causadoras de traumas, no caso, mais uma vez, repito, para este assunto que nós estamos abordando. Então, eu vou falar primeiramente sobre a experiência familiar. E como isso acontece? Primeiro, vou citar para uma mulher como que funciona. A ausência de amor paterno ou uma relação de muito conflito com essa figura paterna, ou talvez uma figura de autoridade que assuma esse papel, esse lugar de pai. E no caso do homem, é o oposto. Seria a ausência desse amor materno, ou, bem provável, que uma relação de muito conflito com essa figura materna, talvez também por uma figura de autoridade que ocupe esse papel. Outro agravante na experiência familiar e um causador também de grandes traumas é quando o indivíduo presencia uma relação de muito conflito entre os pais, de brigas, mentiras, traições. Isso também torna meio que impossível desse indivíduo sair dali sem nenhuma emoção negativa, que seria um trauma. Impossível sair de uma vivência de um ambiente desse sem lesão nenhuma. Com certeza ele vai ter muitas emoções negativas armazenadas no seu inconsciente, vai se tornar um trauma para essa pessoa, vai danificar essa confiança que o indivíduo teria para se relacionar com alguém. E o segundo ponto seriam as experiências ruins dos relacionamentos anteriores. Cada relacionamento amoroso traz consigo as individualidades, e essas individualidades contêm já alguns traumas, uma vivência, uma criação diferente e a divergência de pensamentos. Basta então saber se ambos estarão dispostos a curar essas feridas para que eles não transfiram para o seu parceiro. Quando isso não ocorre, um transfere a sua ferida para o outro, ambos saem feridos dessa relação e ambos saem traumatizados. Logo, eles vão ferir o próximo na próxima relação. Agora, falando sobre mim, sobre os meus traumas, o que me levou a trazer esse tema para vocês. E na maioria das vezes todo mundo vai enfrentar isso também. Eu passei pelos 2 tópicos, os que eu citei aqui. Por muito tempo eu tive uma relação muito difícil com meu pai. O meu pai nunca foi uma pessoa agressiva, de quebrar coisa em casa, nunca teve vícios, mas ele era uma pessoa muito rude. Ele tinha muitas palavras e comportamentos injustos e tal. Eu tinha muito cedo, aguçado um senso de justiça e acabava me colocando sempre em conflito com ele. Entrava na frente de alguma discussão para defender a minha mãe ou tomava as dores do meu irmão em alguma situação. Isso foi criando em mim uma casca, sabe? Que me deixou, vamos dizer assim, com um pouco de repulsa desse comportamento do meu pai. E isso causou em mim esse dano, na minha mente. Ficou ali no meu inconsciente que
quando eu fosse ter o meu marido, eu não gostaria que ele fosse igual ao meu pai. Hoje, madura e estudando há algum tempo já o comportamento humano, essa minha visão sobre o meu pai mudou e muito, graças a Deus. Hoje, eu sei que ele deu o que ele tinha e não tinha como ser diferente porque foi o que ele recebeu. Pesquisando mais a fundo sobre a história dele, o que ele enfrentou, a vivência dele, como foi a infância dele, a adolescência, me fez entender e olhar com compaixão para a história do meu pai. E isso mudou e muito a nossa relação. Hoje, graças a Deus, nós temos uma relação muito boa. Então, por isso que é importante você identificar os traumas e buscar curar esses traumas para que não interfira na sua vivência, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho ou até mesmo no relacionamento amoroso, num futuro casamento. Esse é um ponto que, graças a Deus, eu encontrei a cura e eu fico muito feliz em falar isso. Eu sei que tem muita gente, 98% da população mundial vive esse conflito com a figura paterna, mais até do que com a figura materna. Já nos relacionamentos é um pouquinho mais complexo, porque cada novo relacionamento um novo trauma. Cada pessoa que você se relaciona e se decepciona, se frustra, ali já gera um novo trauma. Eu tive 3 relacionamentos oficiais, namoro. Eu me feri e muito nos 3. Cada um causou uma ferida muito grande. O meu primeiro relacionamento, 9 meses, o segundo, 5, e o terceiro e último até o momento, 5 anos. Esse de 5 anos foi o que mais me machucou, porque foi um período maior. Houve um investimento maior, porque eu me programei, eu fui noiva, então me planejei para casar, eu comecei a fazer enxoval. Houve um trauma muito maior, houve um envolvimento muito maior com a família também. Então, tudo isso vai agravando. Eu vou citar esse mais do que os outros, para a gente ter uma noção de como isso se tornou um trauma para mim. Deixando bem claro que eu respeito a sua escolha e também a sua fé. Mas é uma história minha, então eu vou falar de como eu vi toda essa situação relacionada à minha vida, à minha história, ok? Mas é claro que eu sou obrigada a te alertar sobre esse risco. Nós éramos ativos na igreja, ele era músico e eu cantava na igreja. E nós acabamos escolhendo, em um determinado momento, não obedecer a palavra de Deus e permitimos que o pecado entrasse na nossa relação. A partir desse momento, eu já senti que tudo começou a mudar. Esse foi o primeiro ponto que me feriu, porque eu tinha uma intimidade muito grande com Deus e depois que isso aconteceu, eu comecei a perceber esse distanciamento que é automático. Isso foi a primeira coisa que me feriu. E com isso, esse distanciamento de Deus que aconteceu da minha parte para com Ele, com isso abriu uma brecha para que outras coisas ruins fossem acontecendo. O relacionamento se tornou abusivo, tóxico e destrutivo. O meu emocional saiu despedaçado dessa relação. Quando eu saí da relação, já não existia mais sentimento. Eu não queria estar ali. E eu percebi que eu permaneci por um período por conta dos outros, para não ferir família, tinha medo também de certa forma. Ou seja, eu realmente saí muito ferida, muito preocupada. E isso mudou totalmente a visão que eu tinha de casamento, de família, de relacionamento. E eu me tornei uma pessoa fria, calculista, intolerante. Eu comecei a transferir tudo o que eu senti nesse último relacionamento para qualquer outra pessoa que se aproximava de mim. Isso foi muito angustiante por muito tempo, assim, sabe? Eu lembro bem do que eu sentia nessa época pós-relacionamento. Eu lembro que eu era uma pessoa muito amargurada, minhas palavras eram amarguradas. Eu não soube lidar com a falta de acolhimento das pessoas. Como ninguém sabia do que acontecia, né, nos bastidores, como eu me sentia com tudo, eu também optei por não falar. Acho que eu faria a mesma escolha hoje. Eu não falaria por respeito à família e tudo mais, e até respeitando a pessoa em si. Eu não quis que as pessoas soubessem o que essa relação era para mim. Eu não queria desfazer a imagem dele para as pessoas. Eu optei por me calar. E quando eu saí disso, eu saí muito ferida, porque eu não tive acolhimento das pessoas na igreja que eu estava na época. Ele foi mais acolhido do que eu, porque para as pessoas ele era a vítima. Porque ele simplesmente estava sofrendo com o término e eu estava dura, fria. Por eu estar muito fria, muito certa do que eu queria e muito fria, eu realmente me tornei essa pessoa. Então, eu não tinha sentimento de
de piedade do que ele estava sentindo, porque eu saí muito fria do relacionamento. Conforme as pessoas iam falando, sabe, com aquele sentimento de compaixão, mas todo mundo queria acolher ele e ninguém nunca chegou e perguntou: como você está? O que aconteceu? Tá tudo bem? Por que você tomou essa decisão? Ninguém nunca chegou para conversar comigo sobre isso. Me senti abandonada por uma igreja que eu considerava minha família, e eu não digo a igreja, tá, gente? Eu digo igreja, eu digo pessoas, que eram as pessoas que estavam próximas a nós. E com isso eu me afastei. Eu acabei me afastando dessa igreja e comecei em outra. Por estar também já mais ferida, eu transferi isso também, de certa forma, não para Deus, mas eu achava injusto o que estava acontecendo, então automaticamente comecei a me distanciar também de Deus. Não totalmente, mas eu já não era mais a mesma. Eu me afastei da igreja, eu fiquei um período distante, muito machucada. E é assim que sai uma pessoa ferida de um relacionamento, com um trauma desse tamanho. Eu, claro, resumi muito aqui para vocês, que eu tomo todo cuidado para não expor ninguém. Relação que já passou muito tempo, né? Como vocês sabem, eu estou há 15 anos solteira, então cada um seguiu sua vida. Eu não quero expor ninguém. Eu quero apenas que vocês entendam, basicamente, o que aconteceu, que eu sei que acontece com muito mais profundidade ainda em outros relacionamentos. Eu realmente saí muito, muito, muito ferida e me fechei demais. Eu ouvia palavras que eu não merecia, passava vergonha. Eu fui exposta muitas vezes, assim, na frente de familiares dele, até de meus familiares também, em algumas ocasiões. Tudo que eu tinha de ideal de família se quebrou. É claro que quando eu saí desse relacionamento, nada mais fazia sentido. Eu não quis me relacionar com ninguém durante muito tempo. Já existia essa barreira muito grande, assim. E a cada dia isso só foi aumentando, só foi piorando. Gente, por favor, eu não estou incentivando ninguém a ocultar o que esteja passando no relacionamento. Eu optei, na época, porque eu não tinha tanta informação, não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Eu tinha muito sentimento envolvido pela família, muito respeito, muito carinho. Então foi muito difícil tomar uma decisão. Eu levei muito tempo para tomar uma decisão. Então o que eu faria diferente hoje, com certeza, eu teria agido mais rápido. Graças a Deus eu saí bem, psicologicamente falando não, né? Saí com traumas, mas fisicamente sim. Mas existem muitas mulheres que optam por ficar em silêncio e acaba vítima de uma tragédia. Então, pelo amor de Deus, se você está me assistindo e se você sofre agressão psicológica ou física, denuncie, peça ajuda, não silencie. E isso é o que um trauma emocional bem instalado causa. Mas eu creio e eu espero do fundo do meu coração que até o final deste projeto você estará flutuando nos braços do Pai, no amor de Deus, assim como eu estou. Muito obrigada pela sua presença neste vídeo, obrigada por ter ficado comigo até aqui. E não se esquece, se você achou esse conteúdo importante, relevante, curte, compartilha com alguém que você considera que precisa acompanhar esse projeto por algum motivo. Ativa a notificação para você receber informação quando chegar um vídeo novo. Lembrando que todo sábado tem vídeo novo às 8 horas da manhã. Foi um prazer falar com você sobre esse assunto, que eu sei que é muito importante. E se você se sentir à vontade, pode deixar comentário que eu vou amar responder, compartilhar um pouquinho mais dessa história com você. Um beijo e até o próximo vídeo.